Hoje iremos falar sobre o racismo. Você por acaso já se perguntou o que é o racismo e qual a importância sobre tal assunto? Pois bem, racismo consiste no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre os povos. Discutir a temática das questões raciais no âmbito da realidade social brasileira é indispensável para compreendermos como se deu o legado do racismo pós-escravidão, porque ao longo da história do país foi sendo construída a ideia de que vivenciamos uma democracia racial. O racismo surge nos séculos XVI e XVII. Os europeus praticavam a escravidão e há alguns séculos escravizaram pessoas na África e no Novo Mundo. A história do racismo no mundo ocidental é amplamente associada à escravidão como forma primitiva do colonialismo. Toda ideia, todo sentimento, toda estrutura de pensamento surge a partir de uma base material da realidade do indivíduo, e não ao contrário. Primeiro, surge a necessidade da mão de obra negra. Depois, surge a justificativa ideológica para tal. Primeiro surge o capitalismo, depois surge o racismo. Você acha que a educação pode melhorar o racismo? Pessoas cultas, educadas, inteligentes, porém que são racistas. Do que adianta ter estudo se você julga o próximo pela sua cor de pele? Precisamos de respeito, precisamos que as pessoas entendam que somos todos iguais. O que significa cor da pele? Bom, para mim, cor da pele nada significa, pois eu costumo ver a alma. O que esse feriado de Dia da Consciência Negra pode trazer? Eu acredito que esse feriado pode trazer a esperança de que um dia o racismo acabe, de que um dia poderemos ter um futuro melhor, sem desigualdade social, sem o racismo, sem o preconceito. Quando sofremos racismo, muitas pessoas ficam tristes, entram em depressão e até cometem suicídio. Vamos ler agora uma matéria publicada pela BOL, onde contam relatos de pessoas que sofreram racismo. Era um estudante de direito e combinei com um amigo de universidade, como sempre fazíamos nas sextas-feiras, de nos encontrarmos depois da aula. Ele era branco e estudava engenharia. Tínhamos uns 20 anos, mais ou menos. Desci do ônibus, fui caminhando pelo Bonfim, bairro boêmio de Porto Alegre nos anos 1980, que estava cheio de gente, até dar de cara com a patrulha da Brigada Militar. Eles vieram direto em mim, perguntaram o que eu estava fazendo, para onde ia, o que levava na pasta. Diziam que eu não tinha que estar ali. Quando informei que eu era estudante de Direito e que ia encontrar um amigo, riram. Mostrei o que tinha na pasta, mas eles não satisfazeram e jogaram tudo que tinha dentro no chão, incluindo minha marmita e uma versão do Código Civil, que virou meu amuleto. Ninguém me ajudou. Quando pedi que juntassem meus pertences, ficaram furiosos. Fui salvo pelo comandante da operação, um capitão negro que juntou minhas coisas sozinho e devolveu a pasta. Percebi que a violência policial contra os negros é uma exigência da sociedade. Diz Cleiton Silvestre Munhoz de Freitas, 54 anos, vereador em Porto Alegre. Relato de Elza Soares, 85 anos, a cantora que lançou A Mulher do Fim do Mundo. Eu era uma criança, não tinha nem 10 anos, mas já ajudava minha mãe que lavava roupa. Como era comum naquela época, 1940, não podíamos usar o elevador social dos prédios, só o de serviço. Uma coisa estúpida, mas naquele dia que eu nunca esqueci, o elevador de serviço estava dando defeito. Com uma trouxa de roupa nos braços, minha mãe não viu que a cabine estava em outro andar quando abriu a porta e se esborrachou. Foi uma cena desumana. O porteiro não avisou sobre o defeito e tampouco nos deixou usar o elevador social.
Empregados, quase sempre negros, não podiam. Minha mãe se machucou bastante, mas mesmo assim ninguém foi solidário com ela. Teve que sair pelos fundos para não incomodar os moradores. Só muitos anos depois, já adulta, é que consegui processar essa imagem. Eu sabia o que era o racismo, mas não desconfiava que podia tomar essa dimensão. É uma doença que continua até hoje e para a qual, infelizmente, não tem cura. Vocês estão vendo tudo errado, mano. Um branco num carro preto de ponta é trabalho, dinheiro e pronto. Um preto num carro branco de ponta é assalto, roubo, espanto. Um branco de cabelo raspado, regata e chinelo é um universitário. Um preto de cabelo raspado, regata e chinelo, ex-presidiário. Por que aos seus olhos um preto de terno é chofé e não empresário? Por que o branco de terno que rouba, ao invés de estar preso, ocupa o plenário? Num país onde a inflação torna difícil até encher a mesa, ver o exército e a polícia despreparados, é esperado, não é surpresa. Teu racismo mata. Você rir de piada racista mata. Tu fingir que não viu, o racismo mata. Você fechar o olho pro racismo mata, então para de matar teu povo. Mais um filho que chora na rua e a mãe não escuta o coro, porque o barulho dos tiros que mataram o pai são mais altos do que o som do choro. Essa semana o Brasil se provou estar perdido, porque a facada num candidato é atentado, já 80 tiros num preto é um mal entendido. Vidas negras importam. Diga não ao racismo. Eu sou um negro gato de arrepia, e essa minha vida é mesmo de amarga. Sou mesmo de um telhado aos outros desacato. Eu sou um negro gato, eu sou um negro gato. Minha triste história vou lhes contar, e depois de ouvi-la sei que vão chorar. Há tempos eu não sei o que é um bom prato. Eu sou um negro gato, eu sou um negro gato. 7 vidas tenho para viver, 7 chances tenho para vencer, mas se não comer acabo num buraco. Eu sou um negro gato, eu sou um negro gato. Um dia lá no morro, pobre de mim, Queriam minha pele para tamborim. Apavorado desapareci no mato. eu sou um negro gato, eu sou um negro gato. Eu sou um negro gato de arrepiar. Essa minha vida é mesmo de amargar. Só mesmo de um telhado aos outros desacato. Eu sou um negro gato, eu sou um negro gato. Minha triste história vou lhe contar, e depois de ouvi-la sei que vão chorar. Há tempos eu não sei o que é um bom prato. Eu sou um negro gato, eu sou um negro gato. 7 vidas tenho para viver, 7 chances tenho para vencer, mas se não comer acabo no buraco. Eu sou um negro gato, eu sou um negro gato.
essa minha vida é mesmo de amargar. Minha triste história vou lhes contar, e depois de ouvi-la sei que vão chorar. Tenho para viver, 7 chances tenho para vencer. Eu sou um negro gato, 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 eu sou um negro. Até ano que vem! Viva o Prêmio da Música Brasileira!